Mais uma vez, amigo gringo. A primeira pergunta é da Lorena Gouveia, que escreveu: Oi, bem que você podia explicar a palavra pussy. Vejo algumas séries e canais de youtubers gringos e eles falam muito essa palavra. Ok, parece que vamos falar mais uma vez de palavrões. Eu sempre recomendo aos estrangeiros não usarem palavrões em inglês, porque vocês não sentem o peso deles e às vezes até pode ser ok numa situação, mas inapropriada em outra bem parecida. Ok. Pussy. Há séculos atrás significava gato, o animal. Pouco a pouco virou gíria para mulher. Tipo, hey pussy. E depois virou uma forma um pouco vulgar de dizer vagina. Sabe, entre xoxota e buceta. Tá vendo? Eu não sinto o peso dessas palavras em português. Eu também não. Buceta, 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 buceta. Patrícia, com licença. Buceta? Buceta! Mas, pussy também é um insulto contra um homem chorão, um banana. Tipo, Eric, pare de ser um pussy e tire esse band-aid já. Agora, pense bem. Uma palavra que significa o órgão sexual de uma mulher, mas é usada como insulto para homem fraco? Estão vendo algum problema aí? Não é difícil ver porque muitas mulheres consideram o uso sexista. Mas ainda se escuta muito, especialmente entre homens. Eu recomendo não usar nesse sentido e reservar o uso só para o sentido anatômico. Tipo, para mandar um WhatsApp para seu namorado gringo sobre o que quer fazer mais tarde. De todo jeito, não precisa de pussy. Tem muitas outras formas de insultar homens, tipo, Eric, you're such a crybaby. You're a wimp. A coward, a chicken. Vai se fuder! Nossa. Quando se xinga em outro idioma, não se sente o peso mesmo. Agora a próxima pergunta é os vídeos mais loucos da internet, que escreveu um amigo gringo. Os americanos gostam de melancia? Agora vamos do sexismo ao racismo. Sei que a pergunta é inocente e, claro, os americanos gostam de melancia. Só que não gostamos do suco, sempre achei isso esquisito. Mas cuidado com essa pergunta. Se direcionada para afro-americanos, pode ser considerada um insulto. É que existe um estereótipo que faz parte da história americana pós-escravidão, que é a imagem do negro simplório e preguiçoso comendo melancia ou frango frito. E ainda, infelizmente, aparece. Alguns puta babacas usaram contra Obama nas eleições de 2008. Ok, agora o Luiz Henrique escreveu, amigo gringo, se fosse morar em outra cidade dos Estados Unidos, qual escolheria e por quê? Bom, eu iria onde tenho amigos e família. Mas eu acho que o que você quer dizer é quais cidades têm algumas das qualidades que eu gosto de Nova York. E talvez sem alguns dos problemas, tipo um monte de ratos no metrô e turistas brasileiros nas ruas. Brincando! Bom, Nova York é uma cidade internacional e diversa, assim como Los Angeles, o que é bem diferente, mas legal. E com clima melhor. Mas o que também procuro numa cidade são atividades culturais na costa leste, Boston, pelas universidades e meus pais, Filadélfia pela história e por ser tão perto de Nova York, e na costa oeste, São Francisco, cidade muito bacana, mas também adoro Seattle e a qualidade de vida bem alta de Portland. Mas a cidade que mais me lembra de Nova York tem que ser Chicago. O único problema é que as pessoas são simpáticas demais. Sempre que eu vou, fico com saudades dos nova-iorquinos rabugentos.
Para quem está chegando em Nova York, recomendamos uma visita ao nosso parceiro USA Destino, que tem 2 pontos de informação só para brasileiros e um cartão de graça que te dá desconto em muitas lojas da cidade, incluindo Macy's, Century 21, BH e Sephora, sei lá. Também vendem ingressos de shows da Broadway. Fale o código secreto para um desconto adicional. Ou, se preferir não usar palavrões, pode dizer que Amigo Gringo mandou. Se não se inscreveu no canal, faça agora e nos siga nas mídias sociais, incluindo nossas contas pessoais de Instagram. E agora a sua aula de novo-iorquês, que vem de uma pergunta de Paulo Jr., que escreveu: Amigo Gringo, percebo que muitos brasileiros usam as expressões graças a Deus e se Deus quiser quando estão conversando com outras pessoas. Vocês têm o costume de utilizar bastante essas expressões também? Resposta: sim e não. Uma, mas não a outra. Graças a Deus é thank God. Note que não é thanks God, é thank God. Thanks God com S significa outra coisa. Significa eu sou um turista brasileiro e estou fazendo um erro de inglês. Agora, qualquer pessoa, religiosa ou não, diz thank God. Mas se Deus quiser, em inglês seria God willing, uma expressão mais explicitamente religiosa e que não se ouve muito aqui. Claro que também temos meu Deus, que seria oh my God. Todo mundo usa. Um sinônimo é my Lord, que também pode usar se você for minha avó.